Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e dizer que, portanto, nós decidimos marcar esta conferência de imprensa para referir que os enfermeiros têm razões acrescidas para participarem na greve geral que se vai realizar no dia 22 de março. E isto porque, de facto, hoje está em crescimento uma enorme onda de insatisfação, de frustração e de desmotivação no seio da classe de enfermagem, no seio dos enfermeiros. No essencial tem a ver com duas razões. Primeiro, a deterioração das suas condições económicas, que no geral decorre de medidas que o Governo impôs para a administração pública, mas não só. E em segundo lugar, associada a esta deterioração das condições económicas, tem a ver com a deterioração das suas condições de trabalho, e esta deterioração é inerente ao corte de milhões de euros na receita das instituições onde os enfermeiros prosseguem funções, sejam elas nos hospitais, nos cuidados primários, no IDT, no INEM, etc. Sobre a deterioração das condições económicas, dizer 4 ou 5 aspectos. Primeiro, resulta desde logo do facto do Governo ter imposto, ainda em 2010, a transição para uma nova carreira de enfermagem sem qualquer aumento salarial, apesar dos enfermeiros terem aumentado as suas competências decorrente da licenciatura que obtiveram. Em segundo lugar, decorre do congelamento das mudanças de escalão, das progressões. Em terceiro lugar, decorre do congelamento das promoções, não abrir concurso para categorias superiores, apesar de existirem centenas de enfermeiros que prosseguem funções dessas categorias superiores, designadamente de enfermeiro principal e ao nível da chefia. Em quarto lugar, decorre ainda da exploração dos enfermeiros especialistas, isto é, enfermeiros que adquiriram competências específicas, que têm impacto na melhoria da qualidade dos cuidados, mas que não veem e decorrem essas competências específicas de um curso de especialização que fazem durante, em média, 18 meses num estabelecimento de ensino superior, e que, portanto, essas competências específicas depois, no concreto, no trabalho, nas instituições, apesar do aumento de qualidade, não tem qualquer aumento na remuneração dos enfermeiros. E, por último, o facto de termos milhares de enfermeiros que há 5, 6 anos não têm qualquer aumento salarial. Estamos a referir-nos aos enfermeiros que estão em contrato individual de trabalho e, portanto, não têm regulada, digamos assim, a sua grelha remuneratória. É perante este quadro que o sindicato exige, de facto, e vai continuar a exigir a valorização económica dos enfermeiros decorrente do aumento do valor económico do seu trabalho nas instituições, e para demonstrar isto, o CEP irá promover a realização de um estudo sobre o valor económico e social dos cuidados de enfermagem para as organizações e para as pessoas. Em segundo lugar, vai continuar a pugnar pelo fim da exploração dos enfermeiros especialistas e, portanto, que o seu salário seja atualizado à medida que adquirem o título de enfermeiro especialista. E, por último, vai continuar a exigir a regulação dos salários dos enfermeiros em contrato individual de trabalho, designadamente de forma a que, em janeiro de 2013, nenhum aufira um vencimento inferior ao que está regulado na carreira de enfermagem, ou seja, os 1.200 euros. Quanto às condições de trabalho, o que temos a referir é o seguinte: estes cortes aplicados de forma cega nas instituições, o que está a provocar são, no essencial, 3 coisas. Primeiro, a não admissão à saída de enfermeiros por processo de aposentação e não só, e para o próprio estrangeiro, e a não entrada de enfermeiros. Consequência disto, nós hoje temos um número de enfermeiros nos turnos da manhã, da tarde e da noite muito inferior àquilo que são as necessidades das pessoas internadas e, designadamente, aquilo que são as designadas dotações seguras que o próprio Ministério fixou para as suas instituições com o acordo da Ordem dos Enfermeiros. Estamos a falar ainda no concreto em quê? Temos hoje, por exemplo, serviços cirúrgicos onde há uma enorme rotação de entrada e de saída de doentes diários, e isto requer um trabalho de integração dos próprios doentes e de preparação das altas que os enfermeiros não têm condições de fazer o conjunto das atividades que sabem, desejam fazer, que os utentes têm direito, mas não conseguem devido ao reduzido número de enfermeiros que estão nesses turnos.
Nos departamentos cirúrgicos, hoje vivemos situações caóticas, de terceiro mundo. Nós hoje temos um aumento brutal de macas e camas em corredores de departamentos médicos. No concreto, o Hospital de Évora tem doentes internados em refeitório, tem doentes internados em cirurgia do ambulatório. O Hospital de Porto Alegre tem 12 camas num serviço de 20, 12 camas no corredor. O Hospital de Beja, a enfermarias 3 aumentou para 4 e 5. Penafiel, temos 16 utentes velhos, dependentes, internados, 16 utentes para cada enfermeiro, o que quer dizer que é impossível humanamente prestar os cuidados que necessitam, e por isso nós dizemos que só não morrem mais nos próprios hospitais, de facto devido ao grande esforço que os enfermeiros fazem fazendo o essencial para que as pessoas se mantenham vivas. E temos inclusive já temos situações de regresso aos anos 80, onde há serviço apenas com o enfermeiro no turno da noite. E, portanto, o que nós dizemos é a aplicação cega desta medida de não admissão para a administração pública está a deteriorar as condições de qualidade e segurança dos cuidados prestados pelos enfermeiros. A isto é acrescido um outro fator altamente perturbador, que é o vínculo precário de centenas de enfermeiros. Ou seja, apesar de, em algumas instituições, termos conseguido que o Ministério, enfim, tornasse efetivo alguns enfermeiros em vínculo precário, porque de facto todos prosseguem funções permanentes nos serviços, não vão lá fazer uma coisa e vêm embora, estão lá permanentemente porque são necessários ao normal e regular funcionamento dos serviços. Nós temos ainda centenas de enfermeiros com vínculo precário. Estamos a referir, por exemplo, o Centro Hospitalar do Oeste tem mais de uma centena de enfermeiros com contrato a termo. Temos nos colégios primários perto de 1 milhar de enfermeiros com um vínculo precário e, portanto, aliás, com concurso em andamento e sem que se perceba a razão pela qual não são nomeados neste momento nos mapas de pessoal dos ACSES. Dizer ainda que a carência de enfermeiros impossibilita precisamente a abertura de novas unidades de cuidados na comunidade, ao nível dos colégios primários, impossibilita um número de enfermeiros nas unidades funcionais restantes, cuidados personalizados, USFs, em números ajustados à prossecução da missão dessas unidades funcionais. Em bom rigor, nós não temos hoje um número de enfermeiros suficiente no âmbito dos colégios primários, de acordo com aquilo que são as referências do OMS, um enfermeiro por 300 a 400 famílias, de forma a prestar bons cuidados às pessoas, bons cuidados de promoção, bons cuidados de promoção de saúde, para evitar doenças, e bons cuidados domiciliários, de forma a que as pessoas não sejam internadas nas instituições hospitalares. Por último, dizer ainda que este corte de milhões de euros nas instituições está também a provocar, de forma paulatina, a diminuição, aliás, o corte dos milhões de euros promovidos pelo Governo e impostos pela Troika, associado à lei dos compromissos. Está a levar a uma degradação da qualidade e da quantidade dos materiais de uso clínico, dos referidos consumíveis nas instituições. Em concreto, estamos a falar do quê? Estamos a falar em que se diminui, estão a aparecer materiais de baixa qualidade, nomeadamente compressas que no âmbito dos processos de desinfecção se deterioram. Estamos a falar de sistemas de soros que, para utilizar de forma eficiente, gastam-se 4 ou 5, porque os balões pingam. Estamos a falar inclusivamente no tipo de pensos, no tipo de adesivos, estamos a falar na quantidade de soros disponíveis. Portanto, e tudo isto são materiais de uso corrente, uso clínico, essenciais àquilo que é a atividade permanente, diária dos enfermeiros. Bem como também estamos, hoje, ainda estamos a tentar apurar a situação, de tentativas de utilização de materiais que não são tecnicamente reutilizáveis, mas que estão a tentar reutilizar. E isto tem impacto, naturalmente, na própria segurança dos cuidados aos utentes. E, portanto, tudo isto para dizer que estamos hoje num ambiente de degradação, digamos assim, da qualidade, não só do acesso,
mas também da qualidade dos cuidados que se prestam aos cidadãos e porque, no essencial, as pessoas que estão nos domicílios acamadas, dependentes ou que estão nos hospitais, no essencial, precisam de cuidados de enfermagem, a deterioração das condições de trabalho dos enfermeiros tem um forte impacto, digamos assim, na diminuição da qualidade e da segurança desses cuidados.